Mas também existe o algoritmo do céu. Deus sabe que quando você toma uma posição, as coisas mudam e Ele fará de tudo e te dirá: continue tomando posição. Fique perto de pessoas que vão te ajudar a pensar bem. As nações por herança, os confins da terra em posse. Empower 2026, potencializados para agir com autoridade espiritual. Então, o título desta pregação vem de uma passagem da Bíblia. Nem todas as Bíblias têm essa tradução exata, mas eu peguei uma que tinha, que é: pois assim como ele pensa dentro de si, assim ele é. Provérbios 23, 7. Digam-me exatamente como isso funciona. Pois, na verdade, da mesma forma que um homem pensa em seu íntimo, exatamente assim ele se torna. Vamos repetir isso mais uma vez para que fique bem claro em nossas mentes. Pois da mesma maneira que ele pensa dentro de si, assim ele realmente é. Perfeito. Hoje vamos falar um pouco sobre os nossos pensamentos. Todos nós pensamos, né? Somos seres pensantes. Até aqui estamos de acordo? Você concorda, Pasnik? Ele me olha como quem diz: óbvio. Não é tão óbvio assim, mas deveria ser. E o meu texto é este. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 8, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Já aqui tem uma pregação, depois podemos ir para casa. Vamos dizer: alegrem-se sempre. Digam-me como isso realmente funciona. Sempre. Será que é verdadeiramente possível alegrar-se sempre, sinceramente, olhando profundamente nos olhos uns dos outros? É realmente possível? De forma honesta? Não. Mas ele pergunta, repito, sempre se alegrar onde? No Senhor. Repita comigo: onde foi que eu disse para sempre se alegrar? No Senhor. Significa que nem sempre é possível se alegrar. Às vezes há momentos difíceis, mas é possível sempre se alegrar no Senhor. Diga-me, como é a vida no Senhor? Possível. O que significa alegrar-se no Senhor? Significa tentar ver, do ponto de vista bíblico, o que está acontecendo. Então, se caiu uma telha na minha cabeça, que maravilha, eu me alegro, que bela telha. Mas eu sei que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu digo, deve ser que essa telha vai colocar meus pensamentos em ordem. No entanto, encontrarei em Deus a certeza de que tudo o que acontece na minha vida está sob o seu controle e que Ele garantirá que tudo contribua para o meu bem, até mesmo as piores coisas. Amém? Portanto, regozijar-me no Senhor significa acreditar que não importa o que aconteça, meu Deus me ama, cuida de mim, enviou seu Filho para morrer na cruz por mim, deu a vida por mim e, portanto, fará com que tudo coopere para o meu bem. Amém. Portanto, repitam, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. A vossa mansidão, digam comigo, mansidão. Essa palavra é uma palavra grega, é P-E-I-K. Eu já falei sobre isso. Como é a palavra? Ipeiké, mesmo sendo traduzida em italiano como mansidão, a tradução de peiké é a vossa visão benevolente. Digam comigo, visão benevolente. Ipeiké quer dizer que a vossa visão benevolente seja conhecida por todos. Ou seja, todas as pessoas devem saber que eu tenho uma visão benevolente. Bom, isso não se percebe porque não há... E aquela famosa história do copo meio cheio? Qualquer coisa que esteja acontecendo, as pessoas devem pensar, uau, assim que algo acontece, essa pessoa te oferece uma visão benevolente, uma imagem, uma foto do que está acontecendo de uma outra maneira. Eu sofri um acidente alguns anos atrás, eu estava dirigindo, ou a pastora Diana estava dirigindo, agora não me lembro, talvez fosse a pastora Diana dirigindo. Estávamos indo, sim, era ela quem dirigia. Estávamos indo para essa escola bíblica onde eu deveria ensinar em Turim, e de repente passou um carro e ninguém tinha visto o sinal de pare assim do nada. Tinham me dado aquele carro uma semana antes. Uma pessoa, não era um carro grande, era um Polo. E uma pessoa disse, era um Polo usado, mas eu precisava de um carro. Essa pessoa me deu esse carro de presente. E então tivemos esse acidente, eu ainda me lembro. Na época não era obrigatório usar cinto de segurança, mas eu fui lançada dali. Ela, por outro lado, estava usando porque era americana e acabou se cortando aqui.
Eu só me lembro do pastor Diana me olhando e fazendo assim, toda ensanguentada. Eu te dou a minha. Não é verdade dizer não, agora deu errado. Eu te dou a minha. Eu não entendia nada porque tinha batido a cabeça. De qualquer forma, assim que ela me disse isso, eu me virei para ela. Tinha acabado de bater a cabeça e disse: é porque Deus queria me dar uma BMW. E vocês riem. Aquele carro foi destruído no acidente, mas realmente me deram uma BMW de presente. Porque como ele pensa dentro de si, assim ele é. Amém. Ok, não era lá essas coisas, mas era fantástica. Voava, não tinha limite de velocidade. Eu fiz, não sei, Florença, Milão. Lembro da minha mãe voando daqui até aqui quando ainda se podia correr. Como era bom quando se podia correr, vamos falar a verdade. Você fazia tudo rápido. Agora não dá mais. Colocaram multas, então não se pode mais correr. De qualquer forma, eu gosto de velocidade, então eu corria. Pensem, essa história é muito legal porque precisamos ensinar nesta escola bíblica. E estávamos a poucos passos da escola bíblica, então todo mundo ficou sabendo disso. E me levaram para o hospital e todos chegavam. Todos da escola bíblica vinham para saber como eu estava e perguntavam, mas quem é ela? E eles respondiam, uma irmã, um irmão, uma irmã, um irmão, claro, para dizer que éramos da igreja e se dizia irmã e irmão. Então chega o enfermeiro e me diz, você tem que me explicar como, em 5 minutos que está aqui, conseguiu avisar toda a família. Era toda a igreja. Eram irmãos e irmãs, de qualquer forma, foi lindo. Dito isso, para dizer que nós devemos acreditar e programar nossa mente para acreditar no bem, porque ebieixe significa uma visão benevolente da vida. Mas por que eu devo ter uma visão benevolente da vida? Porque Deus está comigo, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele me ama, Ele deu Jesus para morrer em meu lugar, Ele quer me fazer o bem e não o mal, então eu parto desse princípio. Que qualquer coisa que aconteça, Deus transformará isso para o meu bem, porque Ele me ama. Ou para uma lição, ou para me ensinar algo. Ele me ama mesmo assim. A visão benevolente da vida. Mas quem tem amigos que são animais de mau agouro? Quer você diga uma coisa ou eles sempre tenham algo ruim a dizer? Você diz, sabe, se eu comprei ouro, não está na moda agora. Ah, sim, mas você não sabe. Isso também vai acontecer em breve. E se acalme. Não. Em vez de dizer, poxa, que legal, eu também. Talvez fique quieto, né? Não diga nada. Sempre tem o animal do mau agouro. Depois tem também aqueles que o problema deles é sempre melhor ou sempre pior. Alguém tem dor nas costas. Tá, minhas costas estão destruídas. Quer dizer, me dê a chance de ter dor nas costas também. Não, ele não te dá essa possibilidade. As costas dele estão sempre pior que as suas. Você não consegue, tem dor de cabeça. Eu, por outro lado, já nem tenho mais cabeça. Sempre assim, ou então tem aqueles que o deles é sempre melhor. Olha que legal, me deram um bolo de presente. Para mim deram 2, mas o meu era de chocolate brasileiro, era bom. Então, nós lidamos sempre com muitas pessoas, mas a Bíblia diz que a vossa epieike, traduzido também como mansidão, do latim mansuere, deixar-se acariciar, que significa não morder quando fala. Quem conhece gente que morde? Eu sei porque sou pastor, as ovelhas mordem. Descobri isso sendo pastor. Eu não sabia dessa parte, mas as ovelhas mordem. Então, que seja conhecida por todos os homens uma visão benevolente. Anos atrás, tínhamos outro lugar, não era este. Chegou um rapaz que estávamos ajudando, drogado e tal. Ele arrombou justamente a porta do meu escritório porque achava que eu estava lá e não queria falar com ele, mas eu estava no exterior, como quase sempre. E, enfim, ele destruiu tudo. Então, me chamam de pastor porque aquele lá que ajudamos e porque as ovelhas mordem, ele tinha dentes e derrubou as coisas. Eu disse, olha, não se preocupem, porque nunca gostei daquela porta. Deve ser que Deus queria me ajudar a trocar a porta. Finalmente teremos uma porta, como eu digo. Ou seja, é muito importante a nossa visão benevolente. Precisamos viver de bom humor. Amém. Digam comigo, bom humor. Tem um livro chamado Fator Sorte. Alguém já leu? Feito por um sociólogo muito interessante. Ele faz assim, coloca uma nota de 500 euros. Quem já viu uma dessas? Estamos procurando no quem viu essa nota que quase não existe.
Ele coloca essa nota de 500 euros em um bar e conta entre 1.000 pessoas quem a encontra. E ele diz, por isso se chama fator sorte, porque ele quer dizer que a sorte não existe, mas sim pessoas de bom humor e pessoas de mau humor. E ele conta 1.000 pessoas que passam por cima da nota. São sempre aqueles irritados ou apressados que nem veem a nota. E depois observam aqueles de bom humor. Então, aqueles de bom humor chegam, cumprimentam e dizem... Porque quando você está de bom humor, você enxerga. Quando você é uma pessoa de coração aberto e leve, você vê a bênção que outros não veem. Na Bíblia de Heinluca, quando o olho está doente, todo o resto do corpo está doente. Portanto, precisamos mudar. Digam como devemos mudar. E ser pessoas agradáveis. Amém. Com um sorriso. Não é aquele bom dia e tem aqueles... Bom dia. Porque eu de manhã, se não tomo um café... Quer dizer, você está me dizendo que quem governa a sua vida é uma xícara de café? Você realmente chegou ao fundo do poço. Não pode ser. Sinceramente, eu realmente não consigo funcionar absolutamente nada sem o meu café. Ó, que situação complicada. É bom tomar café, mas o café não pode determinar a sua vida. E você aprendeu isso com outra pessoa, porque é uma frase pronta para justificar o mau humor. Depois eles odeiam quem está de bom humor. Porque se de manhã os mal-humorados acordam e tem aquele que acorda cantando, esse é insuportável. Você está lá todo fechado já desse jeito e aquele lá, insuportável. Mas eles se odeiam, não conseguem nem se olhar. Um aqui diz, o que você tem para cantar? Não é? Vocês já viram isso? O que você tem para cantar? Eu sei, me vem espontaneamente. É um belo dia, mas se está escuro lá fora, eu creio por fé que estarei no Caribe. Entendeu? Quer dizer, mas estamos em Milão. Em Milão tem aquele cinza. Eu fico muito feliz que Deus me colocou em Milão. Eu adoro o cinza. Quem me conhece sabe que eu acho o tempo cinza romântico? Eles me dizem, mas Milão é cinza? Eu digo, não, é romântica. E agradeço a Deus porque eu sou uma pessoa bem-humorada. Se ainda tivesse sol, eu ficaria bem-humorada demais. Então, equilíbrio. Equilíbrio. De qualquer forma, brincadeiras à parte, é importante que nós sejamos filhos de Deus. Nós somos, como diz Paulo, a carteira de identidade. As pessoas nos reconhecerão e estaremos levando Jesus. Não é possível que alguém abra o seu documento de identidade e pergunte quem é Jesus, olhando para o seu rosto dessa forma. Tomar uma xícara de chá sem sorrir é falta de educação. Não funciona. Amém? Se é verdade que Jesus está em nossos corações, mostremos às pessoas que Jesus está em nossos corações sendo pessoas agradáveis. Diga como é agradáveis. Pessoas que alguém olha e diz, que maravilha. Em vez disso, há pessoas com quem você tem um compromisso e já fica assim, meu Deus, hoje tenho um compromisso com aquela pessoa, que peso. Vai falar sozinho por 3 horas. Agradáveis, que é a vossa mansidão, a vossa visão benevolente da vida. Ah, mas o Trump vai destruir o mundo. E tudo bem, é melhor que Jesus volte logo. Quer dizer, não nos interessa. Não nos interessa estar envolvidos nessas coisas. Não estou dizendo que você deve fingir que as coisas não acontecem. As coisas acontecem, mas nós somos a luz deste mundo. O mundo já está na escuridão. Se você também está na escuridão, sendo aquele que deveria ser a luz, entende que a escuridão será ainda mais densa. Nós somos aqueles de bom humor, aqueles que têm fé, aqueles que têm esperança, aqueles que dizem, mas nós conseguimos porque Deus está conosco. Não é um auto-engano americano. Sou bonito, sou bonito, sou bonito. É uma certeza no coração. Ainda estou na segunda linha da minha pregação. A vossa amabilidade seja conhecida por todos os homens, porque o Senhor está próximo. Não vos angustieis por nada. Digam comigo, nada. Porque alguém precisa nos dizer para não ficarmos angustiados, não há motivo, e você diz, quer que eu te dê o motivo? E você dá o motivo. Não é que não haja motivo, mas é porque está dizendo que Deus está conosco. É falta de fé, mesmo que seja um momento difícil, mesmo que haja um caos. Eu sempre penso, quando estou no caos,
Quem sabe como Deus vai me tirar dessa? Porque quanto mais difícil, maior será o meu milagre. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de milagres e Ele é louco por mim, me ama de paixão. É o único que pode dizer que te ama de morrer, porque é o único que morreu por você, por amor. E diz assim, quando chega a angústia, diz, em tudo apresentem a Deus os seus pedidos em orações e súplicas acompanhadas de agradecimento. Isso quer dizer que quando a angústia chega, faça saber a Deus, Senhor, estou angustiado por aquela coisa lá, aquela conta, estou angustiado por outra coisa. E logo em seguida diz, não só apresente o problema, mas também diga, porém eu te agradeço, porque tu és o meu Deus. Você não precisará mendigar por pão. Você não me permitirá viver longe do que planejou para mim. E eu sei que você encontrará uma saída, porque você é o meu Deus. És tu quem me sustenta. Você é quem me ama. Você é quem vai encontrar uma solução e transformar essa tragédia em uma bênção na minha vida. Amém? Aqui está escrito, apresente o Senhor. E então ele diz, se fizerem isso, experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quer dizer, mesmo sem nenhum motivo aparente, você pensa, como posso ser tão feliz nesta situação horrível? Quem já se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando, mas ao mesmo tempo em que mantinha a paz interior? Paz. Vou me lembrar da minha avó quando meu pai morrer, dela em resumo. Eu estava lá com a minha irmã e ela estava me contando. Como você ri? Porque estávamos lá, estávamos conversando, estávamos rindo. Ali estava o homem morto, que era meu pai. Foi o meu primeiro funeral. Obviamente não foi fácil, mas eu sentia dor, mas também paz. Porque você pode ter dor sem paz, e isso é horrível. Mas quando você tem Deus no coração, você sente dor, mas também sente paz. De onde vem essa paz? Da certeza de que Ele está no controle de tudo e de que Ele é extremamente bom. Muito mais do que qualquer ser humano na face da terra jamais poderia ser. Amém? E então ele continua e diz isso. Que a paz guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando eles estão aflitos, eu falo com ele, agradeço a ele e ele vem. Procuro ter uma visão benevolente e sempre lhe agradeço, sempre, 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 nos momentos difíceis, nos momentos bons. E essa paz virá. E então ele dirá, portanto, irmãos, tudo o que é verdadeiro, digam como é verdadeiro, tudo o que é honroso, que merece respeito, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, então não fale mal das pessoas de má fama. Aquelas em que há alguma virtude e algum louvor sejam objeto dos vossos pensamentos. Isso só pode, Paulo nos dá uma dica. Tudo o que está fora dessa lista você não deve. Diga como é, não deve ocupar meus pensamentos. Não. É honroso, respeitável? Não. É uma coisa pura. Não. Ele está dizendo para colocar no lixo, sabe, o computador, tudo o que não é puro, lixo. Ele está dizendo tudo o que não é justo, jogue fora. Tudo o que não é verdadeiro, jogue fora. Tudo o que não tem boa reputação, vai tudo para o lixo. Se há algum louvor, ele diz que essas coisas devem ser o objeto dos seus pensamentos. E o ponto da minha pregação de hoje é este. Como diz a Bíblia, pois assim como ele pensa dentro de si, assim ele é. A natureza dos nossos pensamentos tem uma capacidade sobrenatural de transformar profundamente cada um de nós. Porque a Escritura nos diz, assim como o homem pensa em sua alma, exatamente assim ele é. Se eu penso que não valho nada, eu começarei, sem perceber, a me tornar uma pessoa que não vale nada, porque eu entro nessa roupa, na roupa daquele que não vale nada. Se eu penso que o mundo é mau, coitado de mim, e penso que tudo de bom acontece com todos, mas comigo só acontecem coisas ruins, sem perceber, eu começarei a viver na autocomiseração. Coitado de mim, ninguém me ama, o mundo é mau. E sabe o que vai acontecer? Você vai atrair essas coisas para a sua vida. Porque nós temos a capacidade de atrair coisas ruins, mas também de atrair coisas boas. E quando começamos a pensar nessas coisas, lembremos que elas acontecem porque preparamos nossos pensamentos.
Pedro diz que nós preparamos nosso pensamento para a ação. Então, quando começo a pensar em como é maravilhoso viver com Deus, em como será bom estar em sua presença, é como se eu preparasse, isso também é neurociência, preparasse a mim mesma e meu cérebro para viver aquilo. Por exemplo, quando uma pessoa começa a pensar muito, muito em algo, não sei, né? Vamos imaginar pornografia, a pessoa alimenta um pensamento de pornografia, lentamente essa pessoa vai acabar cometendo aquele ato. Por quê? Porque está criando em sua mente e aquilo que crio na minha mente também gera desejo. Vocês sabiam disso, não é? Veja o que diz Tiago. Tiago 1:13-15 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Como é que é? Não, ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela própria concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo, que o atrai e o seduz. Portanto, se na minha mente eu começo a alimentar desejos, isso vale também para o bem, não só para o mal, mas se eu começo a alimentar desejos, neste caso falei de pornografia, eu começo a alimentar, a ter cenas. Eu vou querer mais cedo ou mais tarde. E alguém diz, estou sendo tentado. Não, é a concupiscência, o desejo da tua carne que cria imagens e depois você acaba cometendo o ato. Porque veja o que a Bíblia diz, depois a concupiscência, ou seja, aquele desejo que se formou no seu cérebro quando é concebido, dá à luz o pecado, e quando você comete o pecado leva à morte espiritual. Vejam que nós somos atraídos por aquilo que desejamos. O que ocupar aqui dentro vai realmente determinar as oportunidades da sua vida. Quando você começa a dizer, eu quero fazer coisas grandes e quero que Deus esteja nisso, e quero ver, não sei, estádios cheios, e quero ver, e quero fazer isso para o Senhor, você está programando. Pedro diz que você está preparando sua mente para agir dessa forma. E eu sei que quando qualquer um aqui pecou, errou, foi tentado, caiu em algum lugar, nasce. Onde nasce? E Paulo sempre dirá que aqui é o campo de batalha dos seres humanos. Por que ele diz que é um campo de batalha? Porque nós não devemos aceitar todos os pensamentos que chegam à nossa mente. Nós devemos lutar e manter dentro da nossa cabeça apenas aquilo que é justo, honroso, verdadeiro, puro, amável, de boa fama e, se houver alguma virtude. Todo o resto deve ir para o lixo, é fácil. Por isso mesmo é chamado de campo de batalha. Não é fácil porque há uma luta aqui dentro. Se você vence essa luta, você vence a sua vida. Portanto, aquilo que pensamos não deve ser aceito de qualquer forma. Pense um pensamento e o diabo chega aqui. Pense um pensamento assim, você não está fazendo nada, está ali trabalhando e chega um pensamento porque o diabo sugere. Quando é que eu sei que sou eu? Quando é que eu sei que é o diabo? Sei que sou eu pelas coisas que vejo, por exemplo, vou procurar encontro. Sei que é o diabo quando não estou procurando, não vi, não olhei na internet e me chega assim. É um momento difícil economicamente e o diabo faz assim. Você, tudo o que ganhou até hoje, se você aceitar esse pensamento, começará a ter ansiedade. Depois de tudo o que trabalhei, não posso perder. E às vezes você fará coisas ilícitas só para não perder, porque o diabo te disse que você ia perder, então eu farei de tudo para não perder. Em vez disso, uma pessoa de Deus deveria dizer, eu creio que o justo nunca faltará o pão. Eu creio que quando Deus abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Não será um homem, não será uma crise econômica, não será uma nação que tirará aquilo que eu tenho. Tudo o que eu tenho está nas mãos do meu Deus. Eu caminho com Ele e Ele provê para mim. Então eu estou descartando esse pensamento. Mas lembre-se, hoje com os celulares nós aprendemos como o diabo age. Não sei se vocês sabem, mas tem uma coisinha no telefone que se chama algoritmo. Quem já ouviu falar? Você está ali olhando uma coisa, você está olhando um carro só uma vez, um carro. Depois de 5 segundos aparece uma lista de carros para você. Talvez você nem tenha olhado ali, mas você falou. Vocês sabem que às vezes até falando, né? Você conversa com um amigo e diz, eu gostaria de ir para o Caribe. E daí em diante, todas as ofertas sobre o Caribe aparecem no seu computador.
Isso se chama algoritmo, ou seja, o computador sabe quanto tempo você passa ali. Então, se eu passo mais de 3 minutos em um vídeo, o YouTube vai dizer, ela gosta desse vídeo e só vai me mostrar vídeos desse tipo. Vocês sabem que eu faço dog sitter de vez em quando para minha mãe, e aí só aparecem coisas de maltês para mim, tipo como levá-los ao veterinário, mas o meu feed está cheio porque uma vez procurei onde dar banho no cachorro, pronto, agora está tudo cheio disso. Porque eles entenderam que eu estava procurando aquilo e fiquei mais de 3 minutos lendo, não entendia nada, nunca tinha sido dog sitter. Entende? Então, sabendo que o computador entende, você acha que o diabo não sabe a mesma coisa? Você realmente acha que ele diz, aquele ali ficou mais de 2 minutos, está sempre lá, vou sugerir muitas outras coisas parecidas para ele. Muitas senhoritas, até mesmo no trabalho dele, iguais às do computador. Porque ele sabe o que você faz, e o diabo existe há séculos. Estudou os homens por séculos. Assim como hoje alguém pode estudar o algoritmo. E se ele entende que há algo que te leva à depressão, aquilo será o seu tormento, porque ele fará de tudo para que você caia naquele buraco. Se ele percebe, olha, ela está sempre feliz, mas quando o marido dela a trata de certa forma, fica obcecado. Ele vai estar lá fazendo isso com o marido. Vai, trate assim. É o algoritmo do inferno. Mas também existe o algoritmo do céu. Deus sabe que quando você toma uma posição, as coisas mudam. E Ele vai fazer de tudo e vai te dizer, continue tomando posição. Fique perto de pessoas que vão te ajudar a pensar bem. Por exemplo, já aconteceu com você de estar procurando um carro e você nunca tinha reparado que existia um Peugeot na cidade. Nem sabia que existia Peugeot, mas você gosta daquele modelo novo e começa a prestar atenção nele. Quem já percebeu que, de repente, parece que na cidade inteira você só vê aquele Peugeot e que tem um monte de Peugeot por aí, como se todo mundo quisesse um Peugeot? Não é que todo mundo quer um Peugeot, é que agora o seu cérebro está programado para enxergá-lo. Ele sempre esteve estacionado ali, seu vizinho tinha um há anos, mas você não tinha notado porque não se interessava por Peugeot. Por isso, aquilo que interessa à sua mente, você começa a enxergar. E você também vê as oportunidades, porque programou sua mente para ver as oportunidades ou as tragédias. Alguém que só vê guerra diz assim, todos só falam de guerra. Quem sabe que não são todos, mas é você e todos da sua bolha, porque o algoritmo entendeu que você gosta de falar sobre guerra com outros 5 junto com você. E só aparece isso para você. E aí você pensa que o mundo inteiro fala de guerra, mas na verdade você está dentro de uma bolha. Os algoritmos fazem isso com você.